Na minha família só nascem meninas ou meninos. Eu sou Marie, da Relação Sistêmica. Na sua família acontece isso? De um lado da família só nascem meninos e do outro só nascem meninas. Ou o mesmo acontece dentro da sua casa? Antes de continuar, eu quero lembrá-los do não julgamento e de que não existe certo nem errado. Somente existe aquilo que é certo para a sua família. Hoje eu vou contar uma história que para mim foi um grande insight, porque essa situação aconteceu na minha família e porque acompanhei alguns casos onde o fato de nascer apenas meninas ou apenas meninos, eles estavam relacionados com alguma história de um excluído que queria ser visto ou queria ser lembrado. Começarei pela minha própria história. Na família do meu marido, apesar de serem em 3 irmãos, até 2011 só nasceram netas. Após o nascimento da minha segunda filha, eu já me sentia plena e satisfeita e não pensava no terceiro filho, até que em uma regressão, literalmente um bebê aparecia para mim e dizia que queria nascer menino com todas as qualidades dos homens da família. Ele então descreveu as qualidades dos avós do meu marido e também descreveu as qualidades dos meus avós e dos nossos pais. Foi depois de 3 anos, após planejarmos, a gente acabou engravidando e aí ele nasceu. 9 anos depois, quando fiz um trabalho de relação sistêmica empresarial para o meu marido, nós acabamos vendo, né, na dinâmica que, apesar do tema ser empresarial, levava até a história do avô dele. Eu perguntei se ele sabia de alguma história, sabia de algo. Na hora a gente não entendeu nada, mas a gente foi atrás dessa história do avô. E foi quando a gente descobriu que o seu avô foi cuidado pelos avós dele, pois os pais haviam morrido cedo. A grande surpresa foi quando soubemos que ele tinha uma irmã que foi entregue ainda bebê para outra família cuidar, pois pelo pouco que a gente acabou descobrindo, não havia condições, né, deles, dos avós, cuidarem de 2 crianças. Aos poucos, a gente percebeu que esta coincidência, né, de termos apenas netas meninas na família, era uma forma de olharmos para esta bebezinha que foi dada. Em algumas dinâmicas, eu acompanhei que às vezes, né, só nascem meninas para podermos olhar para um homem que foi excluído ou para resgatar a imagem masculina, olhar com carinho e respeito o lugar dos homens dentro deste núcleo. Eu acompanhei uma outra dinâmica onde os irmãos só tinham filhas e as irmãs meninos. E este fato também havia relação com o bisavô, que de alguma forma havia sumido. Então, os filhos receberam apenas o sobrenome da bisavó. Esse bisavô não era lembrado, esse bisavô não era visto. E de alguma forma, quando observamos essas coincidências, pudemos olhar para um excluído que aos poucos foi esquecido. E quando nascem apenas meninos, né? É o que acontece do outro lado da minha família, onde só nasciam meninos. Eu estava comentando sobre essa descoberta, sobre esse insight, quando uma prima minha falou: "Nossa, será que é por isso que na nossa família só nascem meninos?" E aí foi nessa hora que eu lembrei do irmão do meu avô. Ele foi dado para uma outra família cuidar e ele ficou sozinho no Japão. Ele tinha 5 anos de idade quando descobriu na estação de trem que ele não viria para o Brasil junto com meu avô. Ele foi dado como Yoshi, que pela tradição japonesa é quando um filho menino assume o sobrenome de uma outra família para manter o nome e os bens desta. Eu volto a lembrar do não julgamento e de enfatizar que não existe certo e errado. Por quê? Na cultura japonesa
isso era normal, era uma tradição, né? E é óbvio que existem consequências. Muitos da minha família, inclusive eu, sentíamos uma sensação de abandono, que eu não sabia de onde vinha. Quando soubemos dessa história e passamos a olhar com carinho para esse tio-avô, essa sensação passou. E também não existe receita de bolo, né? Mas pode ser que no momento que passamos a olhar para essas coincidências, e a gente passa a olhar com atenção, nós conseguimos olhar para além dessas coincidências. A gente passa a olhar para um excluído que quer ser visto, para alguém ou alguma história que simplesmente foi esquecida pelo tempo, mas que é importante para o nosso sistema familiar e que acaba afetando as nossas relações sistêmicas familiares. Agora eu te vejo, Marie, da Relação Sistêmica.